Graça e paz a todos que me ouvem. Estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, que se encontra em João, capítulo 13, versículo 38, que segundo a minha versão diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Gostaria de trazer uma temática dentro desse texto. 7 motivos pelo qual negamos a Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há muitas maneiras a qual negamos a Cristo. Quando não obedecemos a sua palavra, quando não fazemos aquilo que Ele nos pede ou nos direciona, quando não estamos no centro da sua vontade, quando não queremos fazer tudo aquilo que Deus Ele traz como mandamento, ordenança, estatutos, desejos e vontades para a nossa vida. Baseado nesse texto, foram três vezes que Pedro ele negou. Mas dentro da revelação, dentro desse texto, ao qual Deus ministrou no meu coração, a primeira vez, ou a primeira coisa que ele vai negar, está no versículo 18, versículo 17. Quando não queremos ser discípulo de Cristo. Quando nós não queremos ser discípulos de Cristo, nós agora vamos negar o nome de Cristo. Vamos negar a Cristo. Por quê? Porque quando nós não queremos ser discípulos de Cristo, nós não queremos nos enquadrar o discípulo. O discípulo é aquele que segue. O discípulo é aquele que serve. O discípulo é aquele que faz tudo aquilo que o seu Senhor manda, tudo aquilo que o seu Senhor orienta. E quando nós não fazemos aquilo que Deus tem nos ordenado, tem nos ensinado, tem nos instruído, isso agora nós estamos negando a vontade de Deus. Nós estamos negando o nosso Deus. Esse é um motivo. O segundo motivo pelo qual negamos a Cristo, o texto ainda no versículo 18, versículo 17, é quando queremos portas abertas. Nós podemos ver, quando uma pessoa ela quer uma porta aberta, muitas das vezes ela vai acabar negando a Cristo. Ela vai trocar a Cristo. Ele vai agora trocar a pedra angular por uma porta aberta, pelos seus projetos, pelos seus desejos. Quantas pessoas têm trocado a Cristo por uma porta aberta de emprego, por um carro, por desejos, por vontades, e por que não dizer, até por coisas a qual, como ali Sansão, ele trocou, ele negou a Deus por um desejo carnal. Muitas das vezes nós vamos trocar uma porta, um desejo, uma porta que nós queremos. No versículo 25, no capítulo 18, nós podemos ver outra coisa que faz nós negarmos a Cristo. Quando queremos satisfazer necessidades ou vontades. Nós podemos ver, e Simão Pedro estava aquentando-se, disse-lhe, pois, não és também tu um de seus discípulos? E ele negou. Muitas das vezes, por causa de uma necessidade que queremos, nós vamos negar a Cristo. Nós negamos a Cristo de várias maneiras. É muito fácil nós olharmos e falar, mas se eu fosse os discípulos eu não negava a Cristo. Mas nós negamos a Cristo por tantas coisas. Nós negamos a Cristo de várias maneiras, de várias formas, de várias jeitos. Nós negamos a Cristo. E o texto é claro em dizer, por causa de uma necessidade. Quando nós passamos necessidade, muitas das vezes nós vamos negar a Cristo. Certa feita, um sábio, ele vai dizer em Provérbios que ele não queria ser rico demais para que ele não venha se sentir que ele poderia fazer tudo sozinho e não viesse esquecer de Deus. E ele não viesse ser pobre demais, ou seja, ter necessidade demais para que ele não venha
envergonhar o nome de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com as necessidades, porque as necessidades podem fazer que nós vamos negar a Cristo. Tem pessoas negando a Cristo por comida, por bebida, por roupa. O próprio Jesus ele vai dizer isso nos evangelhos, que pessoas estavam fechando a porta do evangelho por causa de necessidades e pessoas estavam chegando a Cristo por causa de necessidade. E pessoas assim, elas não vão continuar com Cristo, elas vão negar a Cristo, porque o seu coração e a sua fé não está firmada na rocha, não está firmada no verdadeiro evangelho, em si, em coisas, em necessidades que são satisfeitas, como a multiplicação dos pães, como desejos que eles tinham. E isso vai fazer com que a fé de muitos venha oscilar, venha esvanecer e venha até perder a fé e desviar do caminho da salvação. No versículo 27, e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro contara a orelha, diz: não te vi no horto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Outra coisa que faz com que nós venhamos negar a Cristo, é uma coisa bem simples, é quando temos que falar a verdade. Muitas das vezes nós negamos a Cristo quando temos que falar a verdade. Nós mentimos, nós omitimos, nós disfarçamos, nós não falamos a verdade, porque isso pode nos custar. E nós acabamos o quê? Negando a Cristo, negando aquilo que Deus confiou em nossas mãos, negamos a oportunidade que Deus tem nos dado, negamos tudo aquilo que Deus tem feito. Então, por não falar a verdade, nós acabamos o quê? Omitindo, mentindo, disfarçando, querendo colocar a culpa em outras pessoas e não assumimos. Falar a verdade é assumir aquilo que falou. A Bíblia vai dizer que um homem que ele é reto, que ele é justo, ainda que cause dano, ele não muda. Ou seja, ele não vai ser levado por influência ou por pressões, mas ele vai falar a verdade, somente a verdade, e Deus vai te abençoar, e Deus vai trazer a sua bênção sobre você. Outra coisa que pode acontecer também é quando somos questionados nossa vida com Deus, ou a maneira que nós buscamos a Deus, ou nos relacionamos com Deus. A mulher falou, quando nós podemos ver, eles estavam em oração. Quantas vezes negamos a Cristo quando a pessoa, mas por que você ora tanto? Ah, mas por que você dá 10% de dízimo? Ah, mas por que você oferta tanto? Ah, mas por que você faz voto na presença de Deus? Ah, mas por que você não falta um culto? E muitas das vezes nós vamos agora ceder essas pressões, essas influências do inferno, essas palavras negativas, esses meios a qual o inimigo ele vai usar para nos tirar da verdade, nos tirar da vontade de Deus, nos tirar daquilo que Deus ele tem nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele vai ali trazer o quê? A sua bênção. Deus ali ele vai trazer o quê? As suas liberações sobre as nossas vidas. Deus ali ele vai trazer da sua graça para com as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele é fiel para nos abençoar, para que nós venhamos o quê? Continuar falando a verdade, vivendo a verdade, aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração, aquilo que nós temos feito projetos, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a presença de Deus. E por último, para terminar, quando queremos encobrir nossos pecados. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro ali, ele tinha cometido um erro, ele tinha cometido um pecado. E muitas das vezes, por causa de encobrir pecados, nós agora não vamos negar a Cristo, porque não queremos assumir os nossos erros, não queremos assumir nossos pecados, queremos
falar a verdade diante de Deus, Deus é glorificado, Deus vai ser glorificado e Deus vai trazer a sua bênção sobre nós quando nós falamos a verdade, quando nós vivemos a verdade, quando nós estamos vivendo em santidade na presença de Deus. Então, essas são as maneiras a qual muitos têm negado a Cristo. Que nós não viemos negar a Cristo, mas viemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia.